Irmãos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando alguma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo. E eu quero agradecer a Deus pela graça que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque a sua graça nos alcançou. E pela graça de Deus, existem alguns recursos, algumas ferramentas que o Senhor nos mostra e nos revela, para que andemos nelas, para que nós tenhamos uma comunhão mais próxima com Ele e com cada um dos irmãos. E é muito interessante que Deus disponibiliza muitas coisas que muitas vezes a gente nem tem conhecimento daquilo, nem tem conhecimento. Nós ainda não tivemos a revelação. Até o conhecimento é possível que nós tenhamos, mas não se tornou vida em nós, a gente não usufrui desse recurso que o próprio Deus preparou para nós, e esse recurso está na própria Bíblia. E é uma pena que muitos de nós ainda não usufruamos desse recurso que o Senhor nos deu, dessa ferramenta. Se eu te dissesse, irmão, que você tem um lugar onde você estivesse em um ambiente seguro, onde você fosse cuidado pelo próprio Deus e pelos próprios irmãos. Se você tivesse um lugar onde você pudesse abrir o seu coração, em alguns casos até confessar os seus pecados, para que eles fossem curados. O que vocês acham? Vocês iriam para esse lugar ou não? Todos iriam? Levanta a mão quem iria. Isso, glória a Deus, glória a Deus. E nesse lugar, é um lugar onde a intimidade entre os irmãos é maior. Nesse lugar, é um lugar onde as feridas que temos podem ser curadas, são na maioria das vezes curadas. Quem sabe do que eu estou falando? Que recurso é esse? Que? Igreja Casa, isso mesmo. Vocês são espertos demais. Muito espertos. Isso, é isso aí. E eu quero começar com uma coisa que é conceitual, que nós precisamos ter de forma muito clara na nossa mente. Quem sabe que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo? Quantos sabem disso? Que as mais duras admoestações estão nas cartas a essa igreja. A segunda é pior ainda. Mas logo em 1 Coríntios, a gente já vê algumas orientações sobre a ceia, sobre como vivermos. E é importante, vou fazer uma outra pergunta. Nesse lugar, na Igreja Casa, não tem ninguém perfeito. Ninguém ali. Todos são imperfeitos. É um imperfeito, pela graça de Deus, cuidando de outro imperfeito. Por isso que tem que ser graça, porque pela nossa capacidade a gente não dá conta, não tem jeito. Mas existe a graça do Senhor ali. Eu vou ler 1 Coríntios. Sim, e outra coisa. Quem nós somos? Nós somos pecadores, lutando para buscar a santidade, ou nós somos santos, fugindo do pecado? Quem acha que nós somos pecadores, buscando santidade, levanta a mão. Certo? E quem acha que nós somos santos, fugindo do pecado? E eu vou mostrar biblicamente quem nós somos. Sabe por quê? Paulo, no início da primeira carta aos Coríntios, ele saúda os irmãos daquela igreja. Mas como que ele se refere
aos irmãos daquela igreja. Está lá em 1 Coríntios, a partir do versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está, que está em Corinto. Aos pecadores que estão buscando, não? Uai, mas que negócio é esse? Gente, era a pior igreja que tinha, era a igreja mais difícil. Que negócio é esse? Como que Paulo se refere? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, primeira coisa, na Igreja Casa não tem nenhum perfeito, mas tem santos, pessoas santas ali. Ah, Mário, mas fulano de tal pisou na bola comigo, não sei o que lá, poxa, ele expôs um segredo que eu não podia, não sei o que lá. Irmãos, lembre-se, nós somos corpo de Cristo. Corpo. Cada um tem uma função, cada um tem um papel. E pode ser que aconteça alguma coisa que não é tão agradável assim na Igreja Casa. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque eu estou lá. Eu estou lá, irmãos. Eu sou imperfeito, mas sou santo. Santo. Buscando a glória do Senhor. Então, algum problema pode acontecer. Aliás, onde tem problema, onde tem gente, sempre tem problema. Na sua família tem problema, na minha, na sua vizinhança tem problema, aqui na comunidade tem problema, nas igrejas casas tem problema. Não tem nenhum lugar onde esteja um de nós que não tem problema. Mas eu posso te garantir, te assegurar que as bênçãos, os benefícios são muito maiores do que os problemas. Sabe por quê? Vamos lá no Salmo 133. Pastor Robert falou na ceia sobre a unidade. É a forma como as pessoas vão identificar que nós somos dele. E o Salmo 133 é um salmo muito pequenininho, a maioria de nós já conhece, que diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Deixa eu falar um negócio para vocês. A Igreja Casa não é alguém que algum dia teve uma ideia. Ah, vamos fazer alguma coisa diferente. Não. É direção de Deus. Direção de Deus. Aqui a gente viu da unidade. A gente viu lá em 1 Coríntios falando sobre a questão dos santos, apesar de serem a igreja mais problemática do Novo Testamento. E eu quero te fazer um desafio. Quantos aqui já estão em Igreja Casa? Levanta a mão, por favor. Oh, que bênção. Isso. Isso. Eu quero agora, não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero te expor, mas eu quero te fazer um convite, mais que um convite, uma convocação, para você participar de uma Igreja Casa. Ali atrás tem um mapa, onde tem cada Igreja Casa. A minha sugestão é que você procure uma Igreja Casa que seja mais próxima da sua. Questão de locomoção, hoje a gente tem muita dificuldade com o trânsito, então procure uma Igreja Casa que seja próxima de você. A menos que o Senhor te dê direção para estar em outro lugar. A menos que você diga, e não tem nada errado com isso, eu prefiro, apesar de não ser a mais próxima, eu prefiro ir na Igreja Casa onde o fulano de tal, que é meu amigo, está. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. E eu quero, inclusive, programei isso para o final,
Mas eu quero chamar aqui a irmã Natasha, também o Denilson e a Mara. Vem aqui na frente, por favor. É uma pena que o Alex, o marido da irmã Natasha, não esteja aqui, mas não só ela, o Alex e o filhinho deles, o Rossafá. Não, ele está lá em cima, então está ótimo. Ô, Natasha, quanto tempo tem que você a família, né, foi apresentada aqui como membro? Em 2 semanas. Sim. 2 semanas. Uhum. E vocês, Denilson e Mara? Acho que tem um mês, mais ou menos. Um mês. A Natasha chegou aqui nova, o Denilson e a Mara, para quem não conhece, são os pais do Joel, né, que é genro, né, ali do Ricardo, toca baixo. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmãos, obrigado. Irmãos, esses irmãos chegaram há pouco tempo na comunidade. Eles já entenderam a importância da comunidade, de estar em uma igreja-casa. É muito importante isso. Você que ainda não está, não tem dimensão daquilo que você poderia usufruir estando em uma igreja-casa. Como eu já falei, é perfeita? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou lá. É o primeiro motivo para não ser perfeito, mas ali os laços de amor, o amor entre os irmãos se manifesta. Além de você pedir oração para outras pessoas quando você precisa, você pode pedir ali também na igreja-casa. E aquelas pessoas ali te conhecem, te veem ali toda semana. Então, elas partilham dos seus problemas orando, proporcionando acompanhamento. É muito importante que nós tenhamos essa consciência da igreja-casa. Gente, a igreja-casa é uma estratégia bíblica. Como eu falei, não foi inventada agora para resolver um problema. E não precisa abrir, nós vamos ler alguns textos, mas o Thales vai passar ali para nós. Romanos 16, 5. Vocês vão ver ali, Romanos 16, 5. Bom, diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, a casa que se reúne, ali, a igreja que se reúne ali naquela casa. Romanos 16, 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Romanos 16, 11, o versículo que está em sequência. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. 1 Coríntios agora. Vocês lembram? 14, 16. Espera, deixa eu passar para a Bíblia aqui então, porque já estava nas anotações aqui. Romanos 14. Romanos 14, versículo 14 e 16. A 16. Assim, saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os demais irmãos que se reúnem com eles. Vou ler o 15 também. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos todos, salvai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E vocês sabem, né, quem já estudou minimamente a história da igreja, que a igreja, no início, não se reunia em locais como esse, em templos, que, na verdade, templo nem é o nome correto, né? Porque, quando a gente fala templo, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas vão achar que isso aqui é altar, vão achar que isso aqui é sagrado, que eu tenho que tirar minha sandália para subir aqui. Não tem não, irmão. Aqui é um lugar, uma plataforma, um palco, onde você sobe aqui para servir ao Senhor, os músicos, né? Eles
sobe aqui. Esse lugar aqui, então esse lugar aqui é sagrado. Não é, gente. Até 2016, o lugar onde nós nos reuníamos, agora é uma drogaria Araújo. Que lugar sagrado é esse? Então, o que é sagrado? O que é sagrado? Sagrado somos nós, separados, santos, santos. Ah, Marlon, mas eu não entendi bem esse negócio, não, porque eu chego lá na igreja, eu sinto uma paz, uma coisa assim que eu não sinto em lugar nenhum. Eu vou te explicar por quê. Se você for a um lugar onde se invoca continuamente Satanás, os demônios, quando você chega naquele local, você sente um peso. Ali tem um peso espiritual mesmo, porque durante muito tempo se invoca ali o nome de Satanás e de outros demônios. Agora aqui nós adoramos ao Senhor, nós oramos a Deus, nós abençoamos a vida uns dos outros. É claro que o ambiente que nós temos aqui nesse prédio é um ambiente de bênção, de paz, mas não é sagrado. Sabe quem faz isso aqui, ter esse ambiente de paz? Você e eu. Porque nós buscamos o Senhor. Então, saiba disso. Mas agora, voltando à história da igreja, a maioria sabe que Constantino, ele tentou estatizar a igreja, o Estado se tornou cristão, devido a uma questão de uma batalha aqui que eu não vou entrar em detalhes agora. Aí, a partir do século III, foi que começaram a existir esses lugares maiores, onde as pessoas se reúnem. Mas eu quero contar para vocês também uma curiosidade. Eu não posso afirmar que isso tem um significado espiritual, mas é, no mínimo, curioso. O assunto é direito eclesiástico. A religião do Brasil oficial, durante muitos anos, foi a religião católica. Os missionários começaram a chegar no Brasil, o número de cristãos começou a aumentar, e, depois de muita pressão, o Estado decidiu que os cristãos poderiam se reunir em um lugar, mas tinha algumas condições. Primeiro, o lugar não podia ter placa, igreja, tal, não podia. Sabe onde que os cristãos, aqui no Brasil, de acordo com essa abertura que o governo deu, se reuniam? Quem sabe? Quem arrisca? Nas casas, exatamente. Então, eu não posso te afirmar que tem um significado espiritual, mas é, no mínimo, uma grande coincidência, um negócio desse. É Deus ensinando os cristãos evangélicos, a se reunir nas casas. Mas o movimento eclesiástico nos julgou para esse momento aqui, quando temos templo, que é uma bênção. Bom demais, mas aqui não é o local principal. O local principal é a igreja-casa. Aqui no domingo, quem sobe para cá para adorar o Senhor não são indivíduos, mas são igrejas, casa, que sobem para vir adorar ao Senhor aqui. São igrejas, casa. As igrejas, casas sobem para cá. E, para quem já ouviu a história da fundação da comunidade, provavelmente já ouviu o pastor Neif dizendo, essa comunidade, esse ministério começou em uma casa, com irmãs, né, na casa da irmã Messi. Depois foi para outros lugares, outras casas, e havia uma resistência muito grande do pastor Neif para que se alugasse um local fixo para estarmos, porque ele sabia que a hora que tivesse um local fixo, a coisa ia começar a desvirtuar. Mas era necessário, não tinha como fugir disso, porque era um sacrifício muito grande. O Márcio vai lembrar disso. Às vezes a gente fazia nas praças, fazia em algum lugar, e o Márcio e a equipe, né, eles tinham que chegar, montar os aparelhos todos, depois desmontar. Então, estava ficando muito pesado para essa equipe. E aí, realmente, não teve outra forma, a não ser a gente alugar ali na Contorno, onde ficamos 25 anos. Mas nunca foi propósito de Deus que aqui fosse o ponto central
da comunidade cristã da Zona Sul. O ponto central da comunidade cristã da Zona Sul está nas casas, porque lá você tem cura, lá você pode abrir o seu coração. Aqui a gente pode orar por você, não tem problema nenhum nisso. Mas aqui você vai ter condição de abrir o seu coração para outros irmãos? Não. Na igreja casa, vai. Bom, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Daqueles irmãos que ainda não estão em igreja casa, quem agora quer fazer parte de uma igreja casa? Levanta a mão. Pouca gente, mas glória a Deus, glória a Deus. Não desprezai os pequenos começos, não desprezai. Então procurem ali naquele mapa a igreja casa mais próxima de vocês, ou a igreja casa de alguém que vocês têm afinidade para participar. Bom, vamos continuar com as referências, né? 1 Coríntios 1:11 diz o seguinte: pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1:11, 1:16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei de algum outro. 1 Coríntios 16:10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Acho que esse eu já li. Agora, o 15. Não, todos esses eu já li. Vamos ler agora o... Isso. Vamos ver aqui agora, Colossenses 4:15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que hospeda em sua casa. 1 Timóteo 1:16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Filemon 1:2. E a irmã Áfia e a Arquipo, companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Então, irmãos, se você ainda não achava que igreja casa era um negócio da cabeça, que alguém inventou, saiba que existe base bíblica para isso. E ainda existe mais uma coisa, eu creio que alguns leram, um livro que foi escrito provavelmente há uns 30 anos atrás, Casas que Transformam o Mundo. Esse irmão era polonês, não conhecia ninguém daqui, mas os irmãos de um outro ministério nos presentearam com esse livro. E o que ele fala é exatamente da forma como nós pensamos, em muitas coisas, né? Em muitas coisas. Eu lembro de uma observação que o pastor Neif fez, ao terminar de ler esse livro. Ele falou o seguinte: olha, Deus me mostrou metade do que o irmão escreveu. Graças a Deus, que Deus deu para ele uma visão mais completa do que aquela que eu tive. E irmão na Polônia, irmãos. Ele é polonês, alemão, não lembro. Há 30 anos atrás, a comunidade, para vocês terem ideia, ela vai fazer 33 anos agora, dia 1º de setembro. Então, e assim, a gente não conhecia o irmão não nos conhecia, então, é um mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e agora eu quero profetizar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada irmão desse ministério, os que estão aqui e os que não estão aqui. Pai, para que esses irmãos fluam mesmo para a igreja casa, Senhor. Pai, para que eles possam despertar das delícias de ser cuidados, acompanhados, pessoas que choram com eles, pessoas que se alegram com eles, que eles sabem que tem pessoas que oram por eles continuamente. Perfeitos não, mas santos, cuidando da vida de cada um de nós. Cada um de nós precisa desse pastoreio, dessa comunhão mais íntima, além da comunhão que temos aqui aos domingos, que é muito importante. Mas a igreja casa é mais importante. É mais importante. Irmãos, a nossa visão, os nossos pilares são adoração, que não é só o que acontece aqui. Aqui é muito bom, um momento maravilhoso, mas a adoração, ela deve ser o nosso estilo de vida, não só no domingo aqui, na sua casa, na sua igreja casa,
Na sua casa todos os dias, na igreja casa no dia da semana que for, e aos domingos aqui. Então, aqui as igrejas casas se concentram. O outro é a comunhão. A igreja casa não preenche todos os requisitos da comunhão, mas é uma fortaleza dentro da comunhão. Quando as pessoas estão ali para ser cuidadas, para cuidar dos outros, para orar pelos outros, para compartilhar os seus corações com os outros irmãos presentes. Isso, a igreja casa não completa, não é só isso, tem outros momentos que a gente precisa ter fora, né? E outra coisa, que é uma coisa que é muito clara na igreja casa. Eu estou com problema financeiro aqui, estou com problema com meus filhos, problema com a minha esposa, problema assim, meu trabalho, pá. Como que acontece na igreja casa? Rapaz, eu tive uma experiência assim. Eu vou te ensinar como é que você sai. Não é assim não. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas situações. Os conselhos que você vai receber são conselhos bíblicos. Pessoas que conhecem a Bíblia, provavelmente até menos que você. Mas quando a gente está numa situação, a gente fica meio desesperado. E a gente não enxerga que ele está na nossa frente. Então, às vezes, até algum irmão menos experiente, menos maduro, vai te apontar ali um texto bíblico sobre como você deve atuar naquele caso. E a oração dos irmãos faz toda a diferença. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do pastor. Então, peça o pastor para orar. Dá não? Que isso, gente? Ué, hein? Mas foi proposital, sabe por quê? Às vezes acontece nas igrejas casa, pastor, ore por mim. Lógico, nós, os pastores, estamos ali para orar, para cuidar dos irmãos. Lembre-se, nós também precisamos ser cuidados, tá? Não tem nenhum super-homem, super-pastor lá, não. Então, o pastor pode sim orar por você. Não tem a menor dificuldade com isso. Mas saiba que o valor não está na oração do pastor, mas na súplica do justo. E se tiver alguma igreja casa que não tem nenhum pastor, como é que vai fazer? Exatamente. Mesmo que não tenha nenhum pastor naquela igreja casa, tem pessoas justas, que foram justificadas por Jesus, pelo sangue de Jesus. Qual que é a outra vantagem, outro benefício, ou outra intenção da igreja casa? O meu ministério é pastor, eu sou pastor, ministério pastoral. Bom, então, eu começo a identificar, naquela igreja casa onde eu estou, pessoas que têm ministério pastoral. Procuro andar mais próximo delas, porque a ideia é que nós cresçamos juntos, que as pessoas andem mais próximas, para que aquele ministério pastoral, que é um dom que está sendo só percebido por enquanto do irmão, se desenvolva. Mas eu não tenho ministério profético. E se eu perceber que lá tem alguém que tem ministério profético? Nós temos aqui 7 profetas na igreja. O pastor Robert, por exemplo. Então, essa pessoa que está na igreja casa, que não tem o ministério profético, ele vai te orientar. Você não precisa sair da igreja casa, não. Para você andar mais próximo daquele irmão. Da mesma forma como os evangelistas, mestres, pastores, apóstolos, nós não temos nenhum reconhecido aqui ainda. Mas é importante para que a igreja cresça. Vamos ver lá Efésios 4:11? Para que Deus levantou o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Efésios 4:11 diz o seguinte: e ele mesmo concedeu, vamos começar do 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom é de Cristo, mas o Senhor, pela graça, nos dá esse dom.
Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Os dons nasceram ali. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O 10 agora. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com qual objetivo que o próprio Jesus levantou esses dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a... Lembra do que o pastor Robert falou na ceia? Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é muito importante a gente entender que esses dons e qualquer outro, fala em mais 2 lugares na Bíblia, né? Fala em 1 Coríntios e fala também em Romanos, fala sobre dons. Para que serve o dom? Para eu me tornar mais forte, mais poderoso, mais especial, ter um lugar específico diante de Deus? Não. O dom só existe com uma finalidade: servir aos outros, servir aos irmãos, para que a gente alcance a perfeita varonilidade de Deus. E você já deve ter lido isso na internet, o que eu vou falar aqui agora. Quem já viu uma árvore produzir frutos para ela mesma? Alguém já viu alguma árvore? Quem já viu um rio correr para ele mesmo? O rio está ali para servir as pessoas, o rio está ali para fluir em direção ao mar. Então, cada dom que você tenha... Quem aqui não tem dom nenhum? Levanta a mão. Sério, meu Deus do céu. Tem, rapaz? O que é isso? Hã? É quem não tem. Quem não tem. Graças a Deus, o que levantou a mão foi por engano. Todos têm. Todos nós temos dons. O que nós precisamos fazer é conhecer e buscar de Deus esse dom. Paulo fala: buscai com zelo os dons. A gente deve buscar o zelo, com os dons, com zelo. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que nós temos um dom. Eu estou lendo um livro que fala sobre maturidade, baseado lá em Gálatas, né? Que a criança, ainda como herdeiro, ela precisa de um aio, de um pedagogo. A herança é dela, mas ela ainda não pode ter acesso porque ela não tem maturidade suficiente para isso. Mas à medida que Deus te mostrar qual é o seu dom, e à medida que você começar a caminhar, a funcionar nesse dom, Deus vai te mostrando mais e mais, mais e mais. Deus te mostra um destino. Por exemplo, você está lá na Praça da Rodoviária, olha ali a Serra do Curral, e Deus fala assim com você: o destino é para lá que você tem que ir. Mas Deus, por zelo, cuidado, misericórdia conosco, Ele não nos mostra todas as dificuldades que nós teremos. As dificuldades vão acontecendo à medida que nós caminhamos, à medida que nós andamos com o Senhor. Porque se Deus nos mostrasse antes, a gente desistia. Não, para mim não dá, não tem jeito não. Pergunta para o pastor Ney, fundador desse ministério. Se Deus mostrasse para ele, além de todas as bênçãos que esse ministério tem, todos os problemas e dificuldades, há 33 anos atrás, eu não posso falar por ele, mas eu acho que ele fala: Senhor, para mim não dá, é coisa demais, é muito difícil. Mas Deus tem esse zelo, esse cuidado de nos mostrar as dificuldades, as lutas, nos momentos adequados. Então, é muito bom a gente entender isso.
Bom, e eu quero terminar essa palavra passando um vídeo. Pedir para apagar as luzes, por favor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para compartilhar com vocês a boa experiência que eu tenho tido nas igrejas casas. Em primeiro lugar, as pessoas têm desenvolvido seus dons. Eu tenho visto a resposta das orações com maior frequência, com maior intensidade. E do lado pastoral, eu estou acompanhando mais as pessoas que participam da minha igreja casa. E eu queria convidar você a participar da igreja, incentivar você, porque ali você vai ser acompanhado, ali você vai desenvolver os dons que Deus te deu, e é um momento precioso de comunhão. Amém? Eu sou o Francisco e gosto tanto das igrejas casa que eu faço parte de duas. É um lugar de comunhão, de exortação, de refrigério, de consolo, de solidificação de amizades no Senhor, de troca, de experiências, ministração de palavras. Olha, quem não faz parte da igreja casa, eu acho que deve procurar uma, porque você será tremendamente edificado no Senhor, junto com os irmãos. Irmãos, é uma alegria enorme, é muito, muito bom poder falar de igreja casa. E talvez eu não encontre aqui palavras para descrever a minha experiência com a igreja casa, de tão maravilhoso assim, o quanto é bênção para minha família, a igreja casa, o quanto é bênção participar de uma igreja casa, ser cuidado, poder também cuidar, ter um núcleo mais próximo de irmãos, onde a gente tem essa sensação assim, dos laços de amor mais fortalecidos, é maravilhoso demais. Eu queria muito que você experimentasse isso e com certeza você não vai se arrepender. Graça e paz. Aqui é a Lude do Cris. E eu estou aqui para falar sobre a importância da igreja casa em nossas vidas. É vivenciar a comunhão, o suporte, a oração, a ajuda em uma vida de prática dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Para nós, homens e mulheres cristãos, é viver a plenitude e a graça manifestados no amor de Jesus Cristo. Beijo grande. Jesus abençoe. Irmãos da comunidade cristã da Zona Sul, é para nós um grande privilégio perceber que o Senhor está no nosso meio, nos conduzindo, nos orientando. E temos entendido que quanto mais próximos nós estivermos uns dos outros, mais o amor do Senhor será liberado e os recursos que Deus já tem colocado na igreja estarão disponíveis a todos nós. E essas riquezas estão dentro da igreja casa. Ali nós podemos estar mais próximos uns dos outros, compartilhar as nossas necessidades, interceder, ensinar, compartilhar tudo aquilo que tem sido a nossa experiência com o Senhor. E dentro deste ambiente, o Espírito Santo vai nos formatando segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, não deixe de participar, não fique do lado de fora, não fique só olhando, mexa na sua agenda e participe numa igreja casa. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E eu quero... O culto não está terminando, eu quero pedir para você ficar de pé, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que está aqui hoje, participando desse culto. Quero abençoar também os irmãos que porventura estejam vendo ou ainda verão esse culto através do YouTube. Senhor, nós clamamos, Pai, clamamos, para que o Senhor toque no coração de cada pessoa, cada irmão da comunidade, para estar engajado nas igrejas casa.
É uma bênção, como os irmãos falaram aí nos vídeos, de uma riqueza tão grande que a gente não consegue dimensionar. É comunhão com os irmãos, é bênção, é cuidado, zelo, pastoreio, é local para chorar, e as pessoas vão chorar juntas. Senhor, abençoa cada um, Senhor, toca. Só o Espírito Santo é que pode fazer isso, que pode tocar. Não é uma palavra de convencimento, de argumentos fortes, mas é um mover do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor fale ao coração de cada um dos irmãos que já estão nas igrejas casa, para que se fortaleçam ainda mais. E também aos irmãos que ainda não estão nas igrejas casa. É um propósito, nós amamos as igrejas casa, nós sabemos que as pessoas vão ser cuidadas, vão ter um companheirismo maior em cada igreja casa, terão também problemas, porque nós estamos lá, mas o balanço é muito mais positivo do que negativo, e eu quero orar por cada um dos meus irmãos aqui, em amor, em nome de Jesus, amém.